Vamos lá, o presidente americano Donald Trump anunciou um cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã. Segundo o que ele publicou numa rede social, trata-se, ele não usou a palavra, somos nós que estamos usando, uma trégua que deveria ser iniciada já nas próximas horas. Acompanhe. Trump afirmou que o Irã seria o primeiro a iniciar o cessar-fogo, seguido pelo exército israelense, e depois de 24 horas, o conflito seria encerrado. O republicano parabenizou os dois países pela resistência, coragem e inteligência para encerrar a troca de ataques. As negociações foram mediadas pelo Catar. A ligação entre catares e iranianos aconteceu logo depois de Trump avisar ao emir do Catar que Israel tinha concordado com a trégua e pediu ajuda para persuadir Teherã a aceitar os termos do acordo. A publicação de Trump chegou horas depois de um ataque do Irã à base militar americana de Al-Udeid, a maior em todo o Oriente Médio, localizada em Doha, capital do Catar. O quartel foi atingido por mísseis de curta e média distâncias. Depois do ataque, o líder supremo do regime disse que não vai aceitar nenhum tipo de agressão. Na foto compartilhada pelo Ayatollah Ali Khamenei, um dos textos fala sobre a queda do diabo, com uma bandeira dos Estados Unidos pegando fogo. A retaliação foi comemorada em Teherã. A Guarda Revolucionária Islâmica avisou com antecedência os americanos e os catares sobre os ataques. Segundo a Casa Branca, o governo dos Estados Unidos já estava esperando a resposta de Teherã. Alguns aviões desprotegidos que estavam na base de Al-Udeid foram retirados na semana passada. O governo do Catar afirmou que interceptou todos os mísseis envolvidos no ataque sem nenhuma morte reportada. Os países da região condenaram a atitude iraniana, classificando o ataque como uma violação da soberania do Catar e da Carta das Nações Unidas. Mais cedo, Israel fez uma série de ataques contra símbolos do regime dos ayatolás. Segundo a mídia estatal iraniana, uma central nuclear, um quartel-general e a prisão de Evin foram atingidos por mísseis israelenses no maior ataque contra a capital iraniana no conflito. A cadeia localizada em Teherã é usada para encarcerar presos políticos e estrangeiros. A mídia iraniana afirma que os bombardeios também atingiram a rede elétrica de Teherã, mas o Ministério da Defesa de Israel alega que os alvos dos ataques eram somente agências governamentais de repressão. Bom, antes da gente começar a conversa propriamente dita, aqui um alerta em causa própria. Vale para você, Hussein, para você, Alberto, para você, Lourival. Nós estamos no horário de televisão, estamos aqui ao vivo. Porém, uma substancial participação da nossa audiência se dá através de podcasts daqui a algumas horas. Então, é necessário que a gente diga que essa nossa conversa ocorre no momento no qual ainda nem Israel nem o Irã confirmaram o anúncio feito por Trump da vigência do cessar-fogo. É possível que quem nos acompanhe horas depois da nossa entrada ao vivo pela televisão fala, peraí, vocês estão escamoteando alguma coisa. Não, nós estamos com o nível de informação que temos nesse momento. Um funcionário iraniano já confirmou. Ele confirmou para a Reuters. Não, esse eu li também, mas ainda é um funcionário não identificado. Uma fonte, né? Uma fonte. Então, Israel reuniu o gabinete e ainda não confirmou. Mas vamos ao significado disso, começando por você aqui ao lado, Alberto Pfeiffer. Que chances Trump tem de conseguir algum tipo de entendimento pacífico duradouro naquele momento, naquele lugar? Bom, benefícios do Trump não confirmaram, mas também não negaram, né? Então, está no ar a possibilidade. Que chance ele tem? Ele tem a chance de uma trégua, creio que muito mais em função da dificuldade iraniana de responder. O regime iraniano aceita que está fragilizado politicamente, fragilizado na sua cadeia de comando e controle, fragilizado na sua capacidade bélica. As surtidas iranianas resultaram em pouco dano, comparativamente ao que Israel fez. Tem domínio do espaço aéreo, neutralizou lideranças, neutralizou cientistas e técnicos, neutralizou instalações militares e, principalmente, o programa nuclear, uma boa parte dele, parece ter sido afetado. Então, Trump tem uma possibilidade, sim, de avançar numa trégua. Numa resolução duradoura, dependerá do que acontecerá nos próximos dias. Mas, longo prazo, o Irã tem um histórico de sempre retaliar ao longo do tempo. Então,
se não houver garantias de que o regime tenha sido efetivamente desmantelado na sua capacidade de resposta, é uma história que nós já vimos anteriormente. Surtidas em território iraniano, neutralização dos seus avanços nucleares ou de outras naturezas e, posteriormente, mísseis, né? recomposição, exatamente. Só um segundo, parênteses para todos nós aqui. O ministro das Relações Exteriores do Irã, nesse momento, diz que não há acordo a respeito de um cessar-fogo, a palavra foi dele, com Israel, mas que Teherã não tem a intenção de continuar nossa resposta se Israel primeiro parar de atacar. Fecha parênteses, continuamos a nossa conversa, Hussein. Qual é a capacidade que os americanos desenvolveram após os ataques às instalações nucleares iranianas do fim de semana, de impor alguma ordem lá? Bom, William, tá claro que o Donald Trump, ele não, e seus assessores mais imediatos, o D.J. Vance, o secretário de Defesa e o secretário de Estado, eles não conhecem a realidade do Oriente Médio, eles não conhecem a complexidade do Oriente Médio. O próprio presidente acha que o Oriente Médio, tentar resolver a equação entre Irã e Israel, o próprio tweet que ele fez, ele acha que está vendendo um título imobiliário naquela região, tá entendendo? Então, isso já foi visto antes sobre Gaza. Então, ele não entende a profundidade, a complexidade que a região, como é que ela está assentada. O Oriente Médio, quer dizer, não só requer sofisticação, conhecimento, mas requer confiança. Então, ele não inspira confiança para diversos países para ser um broker de um acordo duradouro, de um acordo sólido, né? Os iranianos, na minha avaliação, eles não confiam no Donald Trump, não confiam na sua administração, na condição de um negociador confiável. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu acho que a lei da imposição no Oriente Médio, ela não gera acordos seguros, porque em algum momento os acordos serão rompidos. Por que o acordo de Camp David entre Egito e Israel vale até os dias de hoje, desde os anos, final dos anos 70, início dos anos 80? Nós estamos falando aí de quantas décadas? 4 décadas, 40 anos. Porque é um acordo muito bem costurado, muito bem feito, não é um acordo que foi imposto com uma camisa de força, foi muito bem trabalhado, suas fundações muito bem trabalhadas. Então, para você ter um acordo dessa natureza, você precisa trabalhar as fundações do acordo, né? Os acordos de Abrão, mal construídos, né? Então, quer dizer, poucos países levaram isso a sério, porque no fundo, eles não constroem uma solução para a questão palestina. Então, o Donald Trump precisa entender que a região, ela precisa, para ela ser pacificada, os Estados Unidos precisam jogar um papel muito diferente daquilo que ele está propondo. Se ele tivesse continuado o processo negociador, talvez nós estaremos em outro estágio. Ele quer retomar o processo negociador no ponto anterior à guerra que se iniciou Hussein, há mais ou menos 10 dias. Eu acompanho o teu raciocínio. O que eu estou tentando nesse começo de edição aqui do WW, na medida do possível, é a gente desenhar o cenário que se apresenta em função dos acontecimentos das últimas horas. Eu sei que isso é muito complicado e a gente escorrega um pouco para o especulativo. Quais são os fatores que eu estou levando em consideração para fazer essa pergunta a vocês especialistas? Lorival, passando a palavra para você agora. Houve a entrada dos Estados Unidos nessa guerra no fim de semana, utilizando um tipo de ativo militar, para usar a linguagem técnica, que ninguém tem. Só os americanos têm esse avião, só os americanos têm esse tipo de munição, só os americanos são capazes de realizar esse tipo de operação. Isso criou o quê como plataforma daqui para frente? Em função do que o Trump vai à rede social e diz agora, isso criou para ele as condições de poder anunciar um entendimento de cessação de hostilidades? Bem, na verdade, ele não tomou a iniciativa de Israel, né? Tomou por uma noite apenas. Israel está com a iniciativa, certo? Foi Israel que atacou o Irã está respondendo aos ataques de Israel. E lá atrás havia um acordo chamado JCPOA, né, que levou 20 meses para ser
construído em que o Irã não estava enriquecendo o urânio clandestinamente, estava cumprindo o acordo. Você está falando daquele de 2015. E que o Trump rompeu esse acordo. Nós estamos nesse lugar hoje porque em 2018 o Trump rompeu um acordo que estava funcionando muito bem. Depois disso, a União Europeia ainda prometeu para o Irã que ia continuar as relações comerciais com o Irã. O Irã segurou o enriquecimento, segurou, esperando a União Europeia cumprir sua promessa. Só que os Estados Unidos impuseram sanções secundárias nas empresas europeias que comercializassem com o Irã. E aí a economia do Irã voltou para ir para o buraco. E só depois de tudo isso que eu estou relatando é que o Irã começou a enriquecer urânio, clandestinamente e até publicamente. Começou a anunciar, estou enriquecendo 20%, 25%, 30%, foi falando assim como se fosse um bingo, assim, foi anunciando para dizer, tá vendo? Vocês romperam o acordo, agora vocês vão ver. E tentando restaurar a sua soberania, sua credibilidade, sua projeção de poder e usando seus proxies para agredir Israel, né? Lourival, eu acho que é por aí que tem que ser visto. Quer dizer, não é só o enriquecimento do urânio. Outros países enriqueceram urânio e chegaram à bomba. Paquistão, Índia. Israel. O problema é o tensionamento que o Irã causa no Oriente Médio, tem causado no Oriente Médio, especialmente a Israel. Isso. Então, não é só enriquecer urânio e falar, eu quero ter um artefato nuclear. Sim. É anunciar que vai usá-lo para exterminar Israel e nutrir os seus proxies numa campanha de atrito constante contra Israel e contra os Estados Unidos e contra o mundo árabe também. Certo, estamos na mesma página, só que nós estamos falando sobre enriquecimento de urânio, sobre Fordow, sobre a intervenção americana. O Trump teve que fazer uma intervenção porque o Trump tinha rompido um acordo que estava funcionando. Essa é a história. E Israel tomou a iniciativa, depois de degradar fortemente o Hezbollah, o Hamas, as milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria, enfrentar a cabeça do povo, como eles dizem. E aí foi para decapitar o regime e tal. E estava lá fazendo esse trabalho quando o Trump percebeu que estava tendo êxito aquilo, estava dando certo, que ele não ia ter nenhum trunfo nessa história e foi e entrou no meio. Então, agora você está entrando num ponto. Você aparentemente, na entrelinha do que você diz, Lourival, você identifica um objetivo estratégico por parte de Israel. Por parte de Israel. Se a gente pegar o que você traçou de linha do tempo de 2015 para cá, nós temos um imbróglio internacional e a gente pode até montar um programa só sobre isso. Fez bem o Trump em cair fora daquele acordo ou não, à luz do que está acontecendo agora. Mas Israel, aparentemente, pelo que você diz, tem um objetivo estratégico, decapitar o regime. Não é simplesmente tirar dos iranianos a possibilidade de fabricar um artefato nuclear. Não, é acabar com o regime iraniano. Então aí se impõe a seguinte pergunta para nós. Começo pelo Hussein, volto a você, a não ser que você queira imediatamente responder. Não. Que é a seguinte, conseguiu atingir esse objetivo estratégico e em que medida ele está caminhando nesse objetivo, Hussein? Muito boa a tua pergunta, William, e você conseguiu sintetizar muito bem o que o Lourival estava falando. Eu queria entrar nesse aspecto, sim. É que o objetivo do Estado de Israel não é somente o programa nuclear. O programa nuclear é uma etapa. O Netanyahu vem mentindo sobre o programa nuclear há muito tempo. Lembra? Passou uma série de vídeos dele. Em 2012, ele dizia que o Irã está há uma semana de fazer a bomba. Depois, em 2015, que o Irã está há um mês de fazer a bomba. Em 2018, que o Irã, daqui a 3 dias, conseguiria fazer a bomba. E esses vídeos estão sendo satirizados assim, na mídia americana, em vários programas humorísticos aqui. Então, o fato é que o Irã nuclear é uma preocupação, mas a preocupação central do Estado de Israel é decapitar o regime. Isso é fato, porque eles entendem que uma decapitação do regime não significa só o fim do programa nuclear, mas ela significa também a derrocada de toda a rede de resistência que o Irã nutre no Oriente Médio. Esse é o principal objetivo, não somente o programa nuclear, porque o Irã, vamos supor, assina o JCPOA, como assinou, o Irã volta à comunidade internacional, mas o risco e a ameaça ao Estado de Israel, em matéria securitária, ela permanece, porque os proxies, por assim dizer, seguem sendo nutridos, mantidos e armados pelo Irã no entorno geográfico de Israel. Então, é essa a preocupação israelense. Então, o eixo central
O programa nuclear é uma etapa dentro de uma macroestratégia muito maior, que é a decapitação do Mas, Hussein, eu passo a você a palavra, depois o Lorival, por favor, quero ouvir muito você sobre isso. Se a gente toma alguns exemplos recentes de história política e militar, por exemplo, intervenções nos Balcãs. Há um momento em que a força militar é capaz de impor um tipo de, eu vou dizer entre aspas, de solução aparente política cujo prazo de duração acaba sendo curto em função dos fatores locais, históricos sobretudo. Isso foi o caso na ex-Iugoslávia. Parece ser o caso agora, ou não. Ou o que Israel e os americanos conseguiram em relação ao Irã é de tal magnitude que eles têm condições de impor ao Irã uma paz obrigatória. Como foi desmantelada essa rede de proxies, quer dizer, antes de Israel atacar o Irã, motivado pelo ataque do Hamas, né, de 7 de outubro, primeiro foi o Hamas, depois o Hezbollah, depois a deposição de Bashar al-Assad, depois os Houthis, depois, digo, sequencialmente ao mesmo tempo, né? Então, pouco a pouco, essa rede foi sendo desmantelada e agora se chegou à cabeça do povo, se chegou ao centro. A possibilidade do Irã reestruturar essa rede de proxies parece um pouco distante, né? Então, não é fora de cogitação e também não se sabe se há células dormentes que o Irã pode utilizar para ataques de cunho mais terrorista, digamos assim, há especulações nesse sentido. Mas, nesse momento, parece ser adequado para, dada a escalada militar, o Irã, ou o regime iraniano, né, o regime teocrático, baixar a cabeça, baixar a guarda e aceitar algum tipo de composição. Desculpa, eu te interrompi lá atrás. Você ficou todo o tempo aqui, vou tirar você agora da condição de espectador privilegiado. Privilegiado mesmo. Vamos lá, Lorival. Os americanos e os israelenses conseguem impor ao Irã esse tipo de, digamos, eles conseguem constranger o Irã militarmente à paz? O regime iraniano ele só se perpetua no poder por meio de duas coisas. Primeiro, o seu aparato de repressão ao povo iraniano que não deseja a manutenção desse regime. E segundo, o pretexto demagógico de que ele está ali para defender Jerusalém, né, da ocupação israelense. Jerusalém, bem entendido, o terceiro lugar mais sagrado para o Islã. Então, a justificativa para gastar milhões de dólares com esses proxies todos aí é combater Israel, porque Israel ocupa Jerusalém. É isso, né? O Irã nem tem muita ligação com os palestinos são árabes, o Irã é persa, o Irã é xiita, os palestinos são sunitas e cristãos. Então, é uma questão demagógica, né, ideológica para justificar a sua perpetuação no poder. Então, todas essas duas coisas já vinham sendo muito desgastadas, assim, mas, bom, o aparato de repressão continua praticamente intacto, né? E o regime está lá sólido, né? Sólido, mas vai precisar, com o tempo, ou de inventar uma nova narrativa, né? Ou retomar a questão de Jerusalém, a questão dos palestinos, a questão contra Israel. Então, acho que a gente vai girar, voltar para o mesmo lugar. E o Khamenei... É a sensação que eu tenho também. O Khamenei, o líder espiritual, ele é contra a arma nuclear. Ele é contra. Ele tem um decreto religioso contra isso. Só que ele está com 86 anos, vai fazer 86 em julho, e teve um câncer, né? E já até definiu 3 sucessores ali para disputar a sucessão. Tudo isso que está acontecendo só reforça a posição dos mais radicais, dos ultranacionalistas iranianos, que acham que tem sim que militarizar o programa nuclear. Isso provavelmente vai ser uma consequência disso que acabou de acontecer. Hussein, quando a gente considera posturas recentes, eu vou voltar um pouquinho para trás, de presidentes americanos em relação a... É engraçado, quando a gente fala do Oriente Médio, a gente fala de alguns conflitos localizados, mas na verdade a gente fala de um grande só. Sempre tiveram uma enorme dificuldade em se relacionar com o Irã, especificamente.
Eu não estou falando simplesmente de Jimmy Carter, estou falando atrás ainda. Jimmy Carter reage à tomada da embaixada americana em Teherã em 79. 79, no final de 79, esses pobres reféns ficam lá 444 dias, o que em boa parte explica a eleição de Ronald Reagan, na sequência desse acontecimento. Mas a dificuldade dos Estados Unidos de entenderem qual é a posição do Irã no Oriente Médio, ela vem muito antes ainda. Ela vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu digo isso, não é para ficar com preciosismos de erudições históricas a respeito, mas é porque a complexidade do que está em jogo, Trump entende? Definitivamente não, porque presidentes um pouco mais sofisticados, ou muito mais sofisticados, tinham dificuldade em entender. Tenho as minhas dúvidas se o Trump consegue entender. O Irã sempre foi a joia da coroa do Oriente Médio e particularmente para os Estados Unidos, por sua posição estratégica. Primeiro, o controle do Estreito de Hormuz. Segundo, é um país milenar, com uma cultura muito peculiar em comparação com os outros países do Golfo, né? Então, o Irã é um país plural, muito difuso, é um país rico, né? Não pode desprezar a riqueza do Irã, tem petróleo, mas tem outras coisas que o Irã possui. Os Estados Unidos sempre não conseguiram lidar historicamente com o Irã. Em 1953, eles derrubaram um governo legitimamente eleito, que é do Mossadegh, né? Então, e mais à frente, tiveram dificuldades, mesmo com o Shah, de se relacionar com o Shah em vários momentos, ainda que o Shah era aliado. Muito se confunde, muito se acha que o programa nuclear iraniano começou depois da Revolução 79 com o regime dos ayatollahs. Isso não é verdade. O programa nuclear iraniano começou com o Shah, antes, pré-79, num governo laico, né? Isso sempre foi o desejo. Essa autonomia iraniana, ela vem de uma motivação nacionalista, ela não vem por causa da religião, por causa de um regime teocrático. Isso precede, na verdade, o regime teocrático dos ayatollahs. Então, é muito importante entender essa filosofia nacionalista iraniana. E os Estados Unidos tiveram dificuldade de lidar, mas o Trump tem uma dificuldade ainda maior. E aí eu quero pegar a ponta do JCPOA que o Lorival tratou. O Irã havia assinado, não estaríamos na situação que está hoje. O Trump rompe o acordo, porque ele considera que consegue fazer um acordo muito melhor do que o Obama. E aí se utiliza o subterfúgio. Por que eu quero usar essa palavra subterfúgio? Que o Irã enriqueceu urânio a 60%. Bom, aqui em Harvard, muito se acredita que o Irã passou a enriquecer acima do permitido, como estava cumprindo, para forçar de novo os americanos e os europeus a negociar. Essa foi a estratégia dos moderados. Forçar uma mesa de negociação. Porque se eles continuassem fazendo o que estavam fazendo, não teria nada, né? Eles continuam sendo isolados. Então, essa foi a estratégia. É o que se acredita aqui, tá? Bom, se está certo ou está errado, são outros 500. No governo Obama, quando os iranianos sentaram à mesa para negociar com o governo Obama, e por que o governo Obama investiu na negociação? Eles já estavam enriquecendo uma cifra de 60% naquele momento. Está entendendo? Então, isso não é uma novidade que eles enriqueceram a 60%. Né? Eles já estavam naquele momento, em 2015, enriquecendo essa cifra, nesse patamar. Eu estou te interrompendo pelo seguinte, a gente não pode perder um rumo aqui. Se a gente pegar essa questão toda do tratado de 2015, nós vamos jogar o Brasil nisso. O Brasil, em 2011, teve uma participação relevante nessas tratativas. Lembra quando a Turquia ia ficar? Sim, perfeito. Algo que Celso Amorim e Lula jamais perdoaram ao Obama, disseram que o Obama deu uma rasteira neles, que eles teriam resolvido a questão do urânio enriquecido do Irã. Eu quero trazer para cá agora, Hussein, eu quero realmente insistir nesse ponto. Em que medida as ações militares de Israel, seguidas por essa impressionante ação militar americana. É impressionante, não tem outro capaz de fazer isso que os americanos fizeram. Que cenário isso nos criou em função do que você acabou de descrever, Hussein?
Você descreveu o Irã como uma potência regional central no Oriente Médio, regional, porém central, pela geografia, pela história e pelo que significa, do ponto de vista ideológico, um regime teocrático desprezível, repulsivo, ter como objetivo de um Estado, por exemplo, a destruição de Israel. Isto foi eliminado. A capacidade desse regime de se refazer em função do que ele até aqui definiu como sendo sua razão de existência, isso daí foi deixado para lá. Ou nós estamos diante dos mesmos fatores, como você usou a expressão, a gente vai ficar dando outra volta em cima disso daí.